Prepare-se para um mergulho em uma das histórias mais surpreendentes e até chocantes da Bíblia. No próximo vídeo, vamos explorar Gênesis 19, do versículo 30 ao 38, onde a narrativa muda de foco e revela a origem dos Moabitas e dos Amonitas, duas nações que desempenham papéis importantes ao longo das Escrituras. Mas como essas nações surgiram? O que aconteceu com Ló e suas filhas após a destruição de Sodoma e Gomorra? Esta história é cheia de reviravoltas e traz reflexões profundas sobre moralidade, sobrevivência e as consequências das escolhas extremas. Não perca essa análise. A história pode parecer perturbadora, mas está cheia de lições valiosas. Fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê esses textos antigos. Vamos então analisar essa passagem em Gênesis 19, 30, 38, que trata da origem dos Moabitas e Amonitas, começando com a citação dos versículos e em seguida fazendo um comentário sobre cada um. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Comentário. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló decidiu se afastar ainda mais, subindo para as montanhas e se refugiando em uma caverna com suas duas filhas. O medo de permanecer em Zoar, uma cidade que inicialmente parecia ser um refúgio seguro, sugere que Ló estava profundamente traumatizado e desconfiado, temendo que a destruição pudesse se estender até lá. A escolha de viver em isolamento reflete uma situação de desespero e insegurança. Versículo 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Comentário. Aqui vemos uma preocupação bastante peculiar das filhas de Ló. Elas acreditavam que, com a destruição de Sodoma e Gomorra, não havia mais homens disponíveis com quem pudessem se casar e perpetuar a linhagem familiar. Esse pensamento pode ter sido resultado do isolamento extremo e do impacto psicológico das catástrofes que presenciaram. Elas interpretaram a situação como se fossem as únicas sobreviventes da terra, o que, do ponto de vista delas, justificava um ato desesperado. Versículo 32. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Comentário. A decisão das filhas de Ló de embriagá-lo para se deitarem com ele é, sem dúvida, uma das passagens mais polêmicas da Bíblia. Elas estavam motivadas pelo desejo de garantir descendência, o que era de extrema importância naquela cultura. No entanto, o método que escolheram revela um contexto de desespero e a ausência de opções. Esse episódio é frequentemente interpretado como uma demonstração do caos moral que se seguiu à destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 33. Deram, pois, a beber vinho a seu pai naquela noite, e a primogênita entrou e se deitou com seu pai, e ele não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Comentário. O relato destaca que Ló estava completamente inconsciente do que acontecia devido à embriaguez. Esse detalhe é importante porque isenta Ló de responsabilidade consciente na ação. Ao mesmo tempo, mostra a manipulação por parte de suas filhas, que estavam dispostas a sacrificar padrões morais por um objetivo que consideravam crucial. A Bíblia aqui parece narrar os fatos de maneira crua, sem emitir um julgamento moral direto. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eis que ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e entra tu e deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Comentário. A repetição do ato na noite seguinte, desta vez com a filha mais nova, indica a determinação das duas irmãs em alcançar seu objetivo. Novamente, a embriaguez de Ló é usada como um meio de realizar o plano. Esse comportamento pode ser visto como um reflexo do ambiente caótico e moralmente confuso no qual elas se encontravam, além de destacar a ausência de uma figura paterna ou masculina protetora.
Versículo 35. Também naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e a menor se levantou e se deitou com ele. E ele não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Comentário. Este versículo reforça que Ló, novamente, não tinha conhecimento do que estava acontecendo. O texto sublinha a continuidade da situação de embriaguez e o controle das filhas sobre o que estava acontecendo. A repetição do ato mostra a gravidade da situação e a convicção das filhas de que esse era o único caminho para preservar a linhagem familiar. Versículo 36. E assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Comentário. O resultado dessa ação foi que ambas as filhas de Ló engravidaram de seu próprio pai. Esse versículo marca o ponto culminante da narrativa, onde o plano das filhas se concretiza. As implicações morais e éticas desse ato são imensas, e o texto bíblico não oculta a complexidade dessa situação. Versículo 37. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Comentário. O primeiro filho, Moabe, tornou-se o ancestral dos moabitas, um povo que no futuro teria uma relação tanto de hostilidade quanto de aliança com Israel. O nome Moabe tem sido interpretado como significando do pai, refletindo a origem incestuosa da criança. Os moabitas aparecem várias vezes na narrativa bíblica e sua origem é sempre lembrada como resultado deste ato. Versículo 38. E a menor deu também à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Comentário. O segundo filho, Ben-Ami, deu origem aos amonitas, outro povo que, como os moabitas, teria uma relação complexa com Israel ao longo da história. O nome Ben-Ami significa filho do meu povo e também reflete a origem peculiar do menino. A linhagem dos amonitas, assim como a dos moabitas, carrega consigo o peso dessa história de origem. Considerações finais. Essa passagem de Gênesis é um relato que expõe as fragilidades humanas em tempos de crise e desespero. A história da origem dos moabitas e dos amonitas é cheia de implicações morais e culturais. Ela mostra como, mesmo em situações extremas, as ações humanas podem ter consequências duradouras, criando linhagens e nações que desempenharão papéis significativos na história bíblica. O texto não condena diretamente as ações das filhas de Ló, mas o contexto sugere uma série de reflexões sobre moralidade, sobrevivência e as complexidades das decisões humanas em tempos de adversidade. Eu sei, pessoal, essa passagem da Bíblia pode deixar a gente meio horrorizado, né? A história de Ló e suas filhas é realmente desconcertante, tanto pelo contexto quanto pelas ações descritas. É normal ficar abalado ao ler algo assim, afinal, a Bíblia, em sua riqueza, nos apresenta tantos momentos de grande fé quanto os de profunda fragilidade humana. Mas é importante lembrar que essas histórias fazem parte de um contexto cultural e histórico muito diferente do nosso, e elas estão lá para nos fazer refletir, não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre as escolhas que fazemos na vida, as consequências dessas escolhas e como podemos aprender com os erros do passado. Esses relatos, por mais difíceis que sejam, nos convidam a olhar mais profundamente para a natureza humana, a entender que somos todos suscetíveis a falhas, mas também a buscar o que é bom, justo e verdadeiro. Então, se você ficou chocado, não se preocupe, é uma reação natural. Mas convido você a refletir sobre o que podemos aprender com essa história e como podemos aplicar essas lições de maneira positiva na nossa vida. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.